Grande abraço para você que está conferindo mais um vídeo no canal. Aqui a gente fala da mídia esportiva, fala das coisas da televisão, do rádio, da internet, e o assunto será o Luiz Roberto, que hoje é o principal narrador esportivo da Rede Globo. Pois é, o Luiz Roberto participou do podcast do Diego Ribas. Para você que não sabe, o Diego Ribas é jogador do Flamengo, né, do Santos, jogou na Europa, jogou na Alemanha. Ele tem um podcast e entrevista ali personalidades do esporte, e o Luiz Roberto foi um dos convidados do Diego. É o podcast 10 e Faixa, é o nome do podcast do Diego Ribas. E o Luiz Roberto, ele falou sobre vários assuntos, e tem um momento que a equipe do programa, desse podcast, faz perguntas ali rapidinhas para o convidado, e esse vídeo é publicado no Instagram do podcast. E o Luiz Roberto foi questionado então sobre qual seria, né, o principal, maior narrador esportivo de todos os tempos, e olha, fiquei surpreso com a resposta do Luiz Roberto. Só peço antes para você fazer a sua inscrição, rapidinho, inscrever-se no canal do Fábio Fidelix e deixar também o seu like aí, porque quanto mais likes, mais o vídeo é recomendado para pessoas aí em todo o nosso querido Brasil. Olha, Luiz Roberto, então, um excelente narrador que veio do rádio, né, de São João da Boa Vista, da Piratininga, depois foi para o rádio de São Paulo, Rádio Gazeta, grande sucesso na Rádio Globo, me lembro muito do Luiz Roberto narrando pela Rádio Globo, equipe do Osmar Santos, e depois acabou indo para a televisão, primeiro na TV fechada, depois foi para a TV aberta, e hoje está aí, né? Já era um dos principais locutores esportivos do Brasil, da Rede Globo, e agora com a saída, né, do Galvão Bueno aí nos últimos meses, o Cléber Machado também, né, deixando a Rede Globo, Luiz Roberto assumiu a posição de número 1. Foi entrevistado lá pelo Diego Ribas, e no momento, como eu já disse, né, naquele vídeo no Instagram, perguntas que são feitas pela equipe do podcast do Diego Ribas, o 10 e Faixa, o Luiz Roberto citou então o principal, elegeu, né, escolheu o principal locutor esportivo de todos os tempos no Brasil, e fiquei surpreso que ele citou um cara do rádio, né? Pedro Luiz Pauliello. Na opinião do Luiz Roberto, foi a grande inspiração da carreira do Luiz Roberto pela correção das transmissões do Pedro Luiz, né, na hora de identificar os jogadores, né, quase perfeita, não existe ninguém perfeito no mundo, mas o Pedro Luiz realmente ele é considerado um dos mais precisos narradores esportivos da história. Olha, o Pedro Luiz não era fraco, não. O cara fez 11 Copas do Mundo e 2 vezes Jogos Olímpicos. 2 Olimpíadas e 11 Mundiais de Futebol, sempre pelo rádio. Depois ele se transformou em comentarista, inclusive foi diretor de esportes da Rede Globo, foi comentarista também da TV Gazeta, além de ter passado pela Rádio Gazeta, na Bandeirantes, me lembro ele sendo comentarista do Alexandre Santos na TV Bandeirantes, isso já nos anos 80, era comentarista do Silvio Luiz, naquela fase, aquele auge do Silvio Luiz na TV Record, o Pedro Luiz era comentarista, mas como narrador participou de todas essas competições que eu citei aí, realmente um grande nome do rádio. Eu não é muito da minha geração, o Pedro Luiz, né, quando eu comecei a acompanhar transmissões do rádio, tinha Osmar Santos, ainda tinha o Fiore Giliotti, né, ainda narrando muito bem, José Silvério, então eu não peguei essa fase do Pedro Luiz, mas depois, claro, né, como eu gosto do assunto, acabei me informando, acompanhando áudios, né, de narrações do Pedro Luiz, né, vendo todo o respeito, né, que a mídia esportiva tem pelo Pedro Luiz. É um narrador das antigas, sem dúvida alguma, o pessoal mais jovem não vai lembrar do Pedro Luiz. Mas fiquei surpreso, né, porque a gente espera o quê? Que vai citar o Galvão, o Luciano, o próprio Silvio Luiz, que infelizmente nos deixou aí há poucos dias, sei lá, um Luiz Alfredo, o próprio Geraldo José de Almeida, que também é de o mais antigo tal, Walter Abrão, Fernando Solera. Ele até cita, né, ele faz menção ao Galvão e ao Luciano, que são também inspirações, né, importantes, mas para ele, o maior narrador de todos os tempos é o Pedro Luiz Pauliello. Queria saber a sua opinião, você que está acompanhando esse vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix, se você acompanhou, né, as narrações, ou sabe da história do Pedro Luiz, se você concorda aí com o Luiz Roberto, com a opinião dele, ou se você elege aí um outro narrador melhor. Ele citou um cara do rádio, né? Porque o Luiz Roberto, repito, ele é muito bom na televisão. Eu até prefiro o Luiz Roberto quando ele começou na Rede Globo, era um número 3 ali abaixo de Galvão e de Cléber Machado. Eu acho que o Luiz Roberto narrava melhor. Eu acho que de uns tempos para cá ele acabou criando aí alguns bordões, né, algumas polêmicas também sobre principalmente o bordão Sabe de Quem, que ele teria, né,
entre aspas, né, teria roubado de um outro profissional, do rádio, inclusive, esse bordão, que, aliás, eu acho que funciona realmente no rádio, né, o sabe de quem, porque você não tá vendo o jogo, sabe de quem? Agora, para televisão, eu acho que não funciona, na minha opinião, porque a televisão você tá vendo, né? A hora que ele fala sabe de quem, você já viu quem fez o gol, né? Todo mundo tá cansado de ver lá, se foi o Gabigol, se foi, sei lá, qualquer outro jogador de qualquer outra equipe, né? Hoje, com as câmeras, com a tecnologia que nós temos, acho que o sabe de quem é legal. No rádio, me lembro o narrador do interior de São Paulo que tinha o adivinhe, né? Quando ele narrava o gol, antes de falar o nome do time que fez o gol, ele falava adivinhe, é do time tal. Acho bacana, pro rádio, sensacional. Agora, pra televisão, você tá vendo quem fez o gol, o time que fez o gol, o jogador que fez o gol, então acho que funcionaria realmente muito mais o rádio. O Fé no Pé ele já tem desde a Rádio Globo, não sei se na Gazeta ele também utilizava, que eu acompanhei mais o Luiz Roberto a partir da Rádio Globo. E o Luiz Roberto foi um excelente narrador na equipe dos Osmar Santos, excelente, vibrante, né, uma velocidade incrível, é um gol muito vibrante, marcante, emocionante, o Luiz Roberto. Eu gosto tanto das narrações de rádio que eu até prefiro, né, o rádio às vezes do que a televisão. Então o Luiz Roberto fazia Fórmula 1, fazia outros esportes, vôlei, né? Porque nos anos 80 o vôlei cresceu tanto no Brasil que as rádios, Rádio Globo, Rádio Record, outras emissoras de rádio, transmitiam jogos de vôlei, principalmente os jogos da seleção brasileira. Você vê como o vôlei cresceu naquele momento. E a Fórmula 1, né? O Luiz Roberto pegou uma fase muito boa do Ayrton Senna e também, infelizmente, né? Aquela catástrofe lá do Grande Prêmio de Imola em 94, onde perdemos o Ayrton Senna. Ele estava narrando, o Luiz Roberto estava narrando pela Rádio Globo, acho que tinha dobradinha Globo CBN na época, o Excelsior, não me lembro, que tinha uma dobradinha Globo e Excelsior nos anos 80 e 90, se era Globo CBN já ou Globo Excelsior, mas enfim, Rádio Globo, ele estava transmitindo a Fórmula 1. Então, versátil, né, um narrador realmente de muita qualidade, o Luiz Roberto. Não é por acaso que ele está onde está. Pode-se discutir se ele deveria ser o número 1 da Rede Globo ou não, né? Aí cada um tem sua opinião, cada um tem seu gosto, né, para narrador esportivo, e democraticamente cada um pode opinar aí. Mas enfim, para o Luiz Roberto, o maior narrador esportivo de todos os tempos é um profissional do rádio que realmente marcou época no rádio, né? 11 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas, considerado um dos mais técnicos narradores de todos os tempos, o Pedro Luiz Pauliello, que no final da carreira virou comentarista. Bom, um grande abraço, quer mandar sua opinião, fica à vontade. Para colaborar aqui com o canal é muito simples, só deixar o seu like no vídeo, isso ajuda e muito. E se você ainda não é inscrito, inscrever-se, clica aí, tá bom? Pode ativar o sininho todas também, para receber os avisos, assim que pintar um novo vídeo, né, um novo conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix. Abraço, gente, tchau, valeu, tchau, tchau.